vamos falar sobre aquele processo de investigação contra a fundação do empresário George Soros. Explica pra gente aí um pouco mais a respeito desse caso. Então, Daniel, nós tivemos algumas declarações do presidente americano Donald Trump recentemente dizendo que investigaria as ações da Open Society, principalmente se ela, de alguma maneira, está conectada a ações de grupos considerados agora como Antifa, considerado grupo terrorista, e também grupos que provocaram desordens e instabilidade interna dentro dos Estados Unidos. Acontece, Daniel, que o presidente americano saiu das palavras e passou para as ações. E nesta quinta-feira foi enviada uma diretriz para 7 procuradores em vários estados dos Estados Unidos, incluindo Califórnia, Nova York, Maryland, próprio DC, onde fica a capital, o Distrito de Colômbia, entre outros. Isso é a primeira ação direta para que se abra, então, essa investigação contra a Open Society de propriedade aí do George Soros, mas que já é administrada pelo seu filho, Alexander Soros. Alexander Soros, que recentemente esteve no Brasil, e a gente vai tratar disso. O que os procuradores vão investigar é se, de fato, existe uma associação com esses grupos. O pedido, a diretriz, se baseia no estudo de um think tank, o Center Research, que elaborou e descobriu que George Soros passou aproximadamente 80 milhões de dólares para grupos em todos os Estados Unidos que promovem políticas de esquerda e políticas progressistas. Um desses grupos, o Al-Haq, foi designado por Israel como um grupo que incentiva o terrorismo disfarçado de ajuda aos direitos humanos. Então, esse é um dos primeiros grupos que serão investigados, o dinheiro que saiu da Open Society para esta associação. Também acredita-se que a investigação deva aprofundar ali na questão do Black Lives Matter. Você vai lembrar, Daniel, a nossa audiência também lá de 2020, de toda a questão envolvendo o assassinato, a morte, perdão, de George Floyd, e depois todo aquele caos que teve um impacto na eleição, sim, na eleição de 2020. Então agora Donald Trump passou essa ordem, a promotora dos Estados Unidos, a Pamela Bondi, já designou ali as pessoas e, tecnicamente falando, Daniel, nós podemos dizer que sim, a Open Society hoje é um grupo sob investigação das autoridades americanas. Agora, ontem foi o dia que Donald Trump resolveu usar a caneta e tirar umas pedrinhas do sapato. Foi indiciado ainda nesta quinta-feira, o ex-secretário do FBI, James Comey. E por que a gente está fazendo uma associação com essa pauta do Soros e tudo mais? O Comey, ele é acusado de mentir em uma sessão do Congresso americano sobre aquele caso, Daniel, envolvendo o Russiagate. Em 2016, Donald Trump foi acusado de ter um conluio com a Rússia na campanha que ele venceu e derrotou Hillary Clinton. Foi feita uma investigação, descobriu-se que não tinha nada. Agora, nós estamos no ponto da investigação, que vai levar ao também conhecido Obama Gate. Olha como a história está se ampliando, né? Então, a investigação da Open Society, ela caminha de mãos dadas com a investigação do FBI aí para tentar entender se de fato foi toda uma criação, uma história para desestabilizar o primeiro governo de Donald Trump. Um ponto que nós podemos fazer aqui, uma conexão com o Brasil, como eu disse, Alexander Soros, filho de George Soros, que assumiu os negócios da família e a direção da Open Society, recentemente esteve no Brasil, ele esteve reunido com o ministro Haddad, entre outras autoridades e membros do Congresso no Brasil. O episódio conhecido como 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, 6 de janeiro de 2021, provavelmente será alvo das investigações para que as autoridades descubram se existe um elo entre os distúrbios do 6 de janeiro e o grupo Soros, a Open Society ou eventualmente outras ONGs que ele tenha patrocinado. Eventualmente, Daniel, devido à semelhança do que aconteceu no 6 de janeiro e no 8 de janeiro, lá de 2023 em Brasília, nós podemos ter um paralelo. Seria leviano da minha parte aqui, e eu não estou dizendo que nós vamos ter uma investigação do 8 de janeiro no Brasil, mas também se espantar se em algum momento alguém da investigação levante essa questão, pelo menos, da semelhança dos dois fatos, o 6 de janeiro nos Estados Unidos e o 8 de janeiro no Brasil. Coincidência ou não,
o Congresso, a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, retoma algumas investigações, alguns trabalhos relacionados ao 6 de janeiro, e nós teremos novidades nesse caso também daqui até o Natal, viu, Daniel?